Bom, gente, vamos já então ao nosso primeiro tema. O presidente Michel Temer, viu, Vera Andreazzi Madureira, processou no finalzinho da manhã desta segunda-feira o empresário Joesley Batista da JBS por danos morais e crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. A defesa do PMDBista afirmou que o executivo é um criminoso notório de maior sucesso na história brasileira e faz críticas aos benefícios obtidos pelo empresário em acordo de delação premiada fechada, com o Ministério Público. A decisão de entrar com o processo ocorreu após a entrevista publicada neste final de semana pela revista Época, na qual Joesley afirma que Temer lidera a maior organização criminosa do país. Começo com você, Vera. Agora é guerra entre o Temer e o Joesley. O que você achou dessa estratégia de processá-lo? Eu acho o seguinte, essa entrevista é uma tentativa de cobrir lacunas da delação, desviar o foco dos crimes cometidos pelo grupo JBS, por ele e outros ligados aí à concessão da delação premiada, que são negociação de papéis na bolsa, negociação, venda de participação acionária das empresas do grupo, venda de dólar. É uma tentativa de desviar totalmente o foco disso, e aí sim sou obrigada a concordar com o Andreasa e com outros que apontam isso há algum tempo a mais. Ele tentou criar um enredo que não para em pé. Um enredo segundo o qual o Temer é o chefe da maior quadrilha do país. Ele teria que passar alguns anos no ProUni ali, aprendendo bastante com Lula e Dilma para poder ganhar esse título, que o Joesley Batista tentou lhe pespegar. Não vai colar isso. Não vai colar pelo seguinte: a própria entrevista não permite que isso cole. Ele diz o seguinte, que ele conheceu o Temer em 2009 e 2010, que a partir daí estreitaram relações e que o Temer era importante porque comandava o núcleo da Câmara, no qual pontificava o Eduardo Cunha. Que o Eduardo Cunha vivia pedindo coisas e o Temer é aquele tipo de pessoa que não pede diretamente, mas faz a entender que pelo cargo que ocupa merece receber benfeitorias. E o Lula, Joesley? Ele disse que conheceu o Lula em 2006, ficou sem falar com ele até 2013, como se alguém fosse acreditar nisso. Qualquer materinha básica de banco de dados, de jornal, dessas agências de checagem, permite confirmar que isso é uma mentira deslavada. É uma mentira que não para em pé. E ele faz totalmente ouvidos moucos sobre o Palocci e sobre a sua negociação com o BNDES. Então é uma entrevista que é uma obra de ficção. Não colou, né, Andreasa? Não colou, nunca colou, né? Tem uma agenda, Patrick. Tem pressa, né? Afinal de contas, o mandato do Janot acaba em setembro e tem uma agenda. Eu tenho falado sobre isso aqui diariamente. Você falou de uma guerra entre Michel Temer e Joesley Batista. Não, a guerra é entre Michel Temer e Rodrigo Janot. É entre o presidente da República e o procurador-geral da República, que transformou, porque hoje em dia o cara mais poderoso do Brasil é o Rodrigo Janot. Ele transformou a PGR numa espécie de quarto poder. Quem regula o Janot? Quem é o chefe? A quem ele responde? Qual é a corregedoria? Quem é o responsável por tudo que acontece ali? A entrevista, o conteúdo da entrevista é um escândalo. Vocês vejam que, eu falo isso aqui, né, ninguém aguenta mais, mas eu vou falar até que isso fique evidente. A JBS é uma empresa 1000 vezes maior, 1 milhão de vezes maior, graças ao BNDES petista, graças aos governos petistas, de Dilma e Lula. No entanto, o bandidão protagonista é o Michel Temer, que foi vice-presidente de 2010... E vice-decorativo ainda. Vice-decorativo? É esse o enredo que se quer fazer impor ao brasileiro? Não à toa, a reação é monumental. As pessoas não acreditam nisso. Veja, nisso não está dito que o Michel Temer não tem responsabilidades, que ele não tem culpa no cartório. É evidente que ele não está puro nisso. Ele só não é o protagonista. Ou melhor, não dá para o Lula, para Dilma... E atenção, para o BNDES, vejam a entrevista, o BNDES praticamente não aparece. O PT é uma generalização, uma abstração. O PT institucionalizou o crime, sei lá como é que chama, o troço, a roubalheira, a corrupção. É uma abstração, não se fulaniza, não se dá nomes. Não aparece Luciano Coutinho,
Não como deveria, mas no caso do PMDB tá lá, Michel Temer, aí aparece um bando de nome. É isso que o senhor Rodrigo Janot conseguiu, jogar a política na lama, nivelar por baixo, fazer este serviço ao Partido dos Trabalhadores. Tá de parabéns, conseguiu. Vai você, Madu. Essa entrevista do Joesley, lá na revista Época, eu li na íntegra e me lembrou daquele caso daquela cantora Joelma e do marido dela, o Chimbinha, né? Eles tocavam juntos naquela banda. Aí ele corneou ela e aí virou uma confusão danada. Corna pra cá, dor de corno pra lá, e música e tudo. Parece que o Temer e o Joesley são uma espécie de Chimbinha e Joelma da política. O que eu indago a vocês todos, meus amigos, é o seguinte: tá legal, então eles se detestam, se odeiam, mas o Temer foi no casamento do Joesley, em que o Lula e a Dilma foram padrinhos de casamento. Quer dizer, o cara não conhecia, ficou um tempo, você vê, mas chama para ser padrinho de casamento. Ele já tinha sido padrinho no BNDES, né? Foi padrinho provavelmente de Crisma, foi padrinho no BNDES, da JBS, e foi padrinho de casamento da Dilma. A Dilma chamou os dois, tá? Com toda a razão, é gratidão. Então, enquanto isso, né, o Temer, que detestava aquele pilantra, picareta que ele vai processar, foi no casamento também. De repente, a dona Marcela foi até daminha. E a gente não sabia disso. Está lá na entrevista. Quer dizer, isso não está na entrevista. Como disse o Andreas, também o BNDES não está na entrevista. Mas esse mundo de hoje em dia, ele é muito curioso, porque depois, hoje, o presidente Temer resolveu processar o Joesley, que é um bandidão. Ele deve ser mesmo. E partiu, vejam, meus amigos, ele partiu em viagem para a União Soviética. Está na agenda do Temer, ele foi para a União Soviética. Só que a União Soviética acabou em 1991. Está escrito União Soviética? Na agenda está. União está, podem ele checar. Ele está no filme Soviética. Adeus Lenin. Vamos checar aí. O Temer está vivendo nesse filme, está explicado tudo. Não, o guia dele é o Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello levou o Temer à União Soviética. Só pode ser isso, é isso que nós estamos vivendo. É um país tragicômico, é um país de ficção. É isso, ou não? Ou estou errado? Não, tá certo. Ô, Vera, antes de passar a bola só para você, a gente vai continuar nesse tema.